un campeonato y el Brasileirão vamos a pelear a muerte hasta el final, así que en ese sentido estoy muy feliz y fue un partido más. Como dijo el profe, Boca es un equipo que jugó mejor, creo, allá en Buenos Aires. Tienen jugadores muy buenos, pero ya está, ya pasó. Nos duele obviamente, pero ahora hay que mirar para adelante. Felipão, o Gomes acaba de citar o Brasileirão. A partir de agora, já apontando para o futuro, dá para cravar que o Daverson ganhou a vaga do Borja ou ainda não há uma definição sobre isso? Não, não existe isso. Vocês inventam umas coisas que não existem. Não tem. Nós temos 28, dependendo da condição física, dos cartões, da equipe adversária, de que forma eles jogam, como os zagueiros da equipe adversária se comportam, se tem velocidade, se não, uma série de detalhes, a gente vai colocar em campo. Nós não tínhamos uma equipe da Libertadores, nem uma equipe do Brasileirão. Eram jogadores do Palmeiras que a gente ia adaptando às situações. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Aqui, Felipão, Pablo Juliano, da agência Telam, da Argentina. Queria saber, levando em conta a sua experiência internacional no mundo do futebol, toda a sua trajetória, o Mundial de Clubes vai ser jogado por um time argentino, e eu queria saber como essa final, os dois brasileiros ficaram na semifinal, se você está achando uma diferença do futebol argentino de nível ou está tudo muito parecido. Queria saber, devido à sua experiência, se pode avaliar como vê essa final entre argentinos depois de muitos anos. Porque eles foram melhores contra nós brasileiros. Então eu vejo que não existe essa possível superioridade. Existiu a superioridade nesses dois confrontos, River e Grêmio, Boca e Palmeiras. Mas o futebol argentino e brasileiro tem mais ou menos a igualdade de condições, e não vejo um futebol melhor, nem o argentino, nem o brasileiro. Uma igualdade, e só que nesses dois confrontos, os argentinos, os clubes argentinos foram melhores. Felipão, boa noite, Marcela Azevedo, da Rede Contínua. Eu queria ouvir de você, porque uma defesa que foi tão boa no Brasileiro não rendeu mesmo nessa Libertadores, na reta final da Libertadores. Entendeu? Sí. Pasa que hay que analizar el partido. No sé si ella analizó, cometimos errores. El fútbol es así. La próxima pergunta. Felipão, sim. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre o VAR. Alguns entendem que o árbitro ao menos tem de ir até a cabine para ver com os próprios olhos. Queria te ouvir sobre o jogo de hoje, pela maneira com que o VAR tem sido conduzido também nos outros jogos, e pela uma outra, se você me permite, pela sua bagagem, pela sua experiência, eu já imagino a sua resposta, mas eu gostaria de te ouvir. Alguns palmeirenses lembram da fase de grupos, quando o time teve a possibilidade de matar o Boca, enfim, vergonha. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Seria uma vergonha mundial. O time do Palmeiras ou qualquer outro time, ele tem que jogar futebol, ele tem que fazer o seu futebol e jogar para vencer, como o Palmeiras fez. Independente se era o Boca, se era o River, se era o Grêmio, se era... Tinha que jogar para vencer aquela outra equipe, venceu a equipe, classificou o Boca. Mas classificou o Boca também pela sua competência, pela sua qualidade. Não, jamais passaria pela cabeça de qualquer técnico de pensar em fazer alguma coisa errada para que o Boca saísse fora. Não existe isso. Isso é uma coisa que dentro da nossa profissão a gente tem respeito. E nós temos que ficar felizes porque o Boca foi superior a nós. Se nós os classificamos, isso é do jogo. Eles foram superiores, mostraram que foram superiores, palmas a eles. Quanto ao VAR, eu acho que tem que continuar, sim. Algumas adaptações deverão ser feitas, algumas correções deverão ser feitas. Quem é que manda no VAR, afinal? É o lá de dentro? É o árbitro que vai ter que decidir? Algumas coisinhas que
ainda precisam ser ajustadas. E depois disso eu acho que a coisa fica bem encaminhada. Mas não pode o de lá de dentro ser superior ao daqui que está apitando o jogo. Eu acho isso. Tomou a decisão, bom, depois o VAR corrigiu, muito bem, vai até lá, mas se não, não precisa ir. Hoje nós tivemos o quê? Um lance aí fortuito que nós pedimos o VAR, mas acho eu que não era para nada, não ia dar em nada mesmo. Se o juiz não foi, é porque ele recebeu de lá alguma informação. Só que alguém tem que mandar, alguém tem que ser o responsável, e esse alguém tem que assumir, não ficar escondido. Então é isso que eu acho. Quem é o responsável? Fulano. Então eu mostro na televisão, eu mostro para os torcedores e tudo mais. Senão, vai ficar muita coisa que a gente pode ter dúvida. E Felipão, você é o responsável pelo time. A ferida está exposta, a Libertadores para esse ano já era, mas o tempo cura. Só que você não tem muito tempo, porque sábado já tem clássico contra o Santos, o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Como resgatar a autoestima, o emocional do time? Como é que vai ser seu trabalho para esse compromisso importante do final de semana? Como vinha sendo. Nós vínhamos jogando e vínhamos etapa por etapa. Fomos à semifinal da Copa do Brasil, semifinal de Libertadores e agora continuamos pelos outros 7 jogos do campeonato. Nós sabíamos de antemão que quando chegasse às semifinais, que poderíamos passar ou não. E nós íamos trabalhando com eles dessa forma e é o que vamos trabalhar. Agora não temos mais a Libertadores, nós vamos fazer alguns ajustes na parte física, vamos ter tempo de recuperação que não tínhamos nas outras 2 competições que estávamos disputando, e vamos ver se melhoramos algumas coisas, mas é aquilo que nós temos que fazer nesse momento. Existe uma ferida assim, existe um sentido de não conseguir, é triste, mas nós sabemos que temos outras equipes qualificadas que enfrentamos. Eu vejo que é muito fácil para determinadas pessoas dizerem que essa equipe é isso, aquilo. Não é assim. Quando entra lá dentro de campo é um pouquinho diferente. Não é como algumas pessoas passam aos nossos torcedores ou aos ouvintes. Não é assim tão fácil. Então, eles vêm trabalhando bem, nós perdemos, acabou, agora vamos trabalhar melhor ainda para ver se conseguimos um título. Felipe, aqui, você falou há pouco sobre o VAR, eu ainda queria insistir um pouco nesse assunto, mas mais para o lado emocional da coisa. Como que é, para você, pergunta e para o Gustavo também, como que é para você fora de campo, quando esse gol é anulado, na questão do emocional? E para o Gustavo, como que é dentro de campo, se vocês se preparam para essa situação, para não perder o psicológico, já que não tem ainda tantos ajustes como você falou? Bem, a gente vibra, é uma coisa um pouco agora diferente do que a gente sempre viveu. A gente vibra pelo gol, pois baixa a mão porque alguém lá dentro estava, como foi o caso do gol hoje, que parece que existia um impedimento. Se existia um impedimento, o VAR corrigiu, ok? Mas a gente vibra, a torcida vibra, não sabe o que vai acontecer. Eu penso que algumas coisinhas ainda devem ser ajustadas, tá? E depois eu acho que vai fluir normalmente. E a gente hoje não sabe se vibra quando o juiz coloca a mão no ouvido, para de vibrar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É uma situação bastante estranha para quem viveu como eu tenho vivido aí 50 anos no futebol. Fazer o quê? Tem que se adaptar a essa situação também. Esperar que as coisas fluam normalmente. No, obviamente que golpea un poco psicológicamente, ¿no? Porque hacer un gol, después de esperar, te anulan. Tuvimos charla, ¿no?, con la gente de Conmebol, le explicaron algunas cosas, pero al final creo que
hoy en una jugada que en el primer tiempo que le pegan la mano, pero en esa parte, por ejemplo, no se entiende muy bien si el árbitro, porque al final el árbitro tiene la decisión, ¿no?, de pedir el VAR. En este caso hoy no pidió, no sé qué le habrán dicho, pero bueno, es un poco raro, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que acatar eso y seguir jugando al fútbol. Penso que, desculpe, Gustavo, penso que se ele não pediu o VAR, é porque ele tinha certeza ou porque alguém lá de dentro disse não é. Só que fica aquela situação. E se alguém lá de dentro avisa uma outra situação, está muito complicado. Tá um pouquinho distorcido tudo, quem manda, quem comanda. Então está na hora de ajeitarem isso. Felipe, em cima disso, no segundo tempo, quando o time buscou a virada, a gente notou uma intensidade muito grande do time, que talvez tenha faltado no primeiro tempo. Eu queria te perguntar se você acha que faltou essa intensidade de começar desde o início assim, ou se esse gol a 9 minutos que deu esse banho de água fria acabou complicando tudo. Não, nós não podemos pensar dessa forma, porque nós tentamos jogar, fizemos até um gol com a jogada que foi anulada. Nós estávamos bem, aí depois, quando sofremos o gol, começas a pensar, bom, agora são 4. Fica tão na cabeça dos nossos atletas, na cabeça de quem dirige, fica uma situação muito mais difícil do que é. Ok, quando a gente faz um gol, o segundo gol, motiva, tivemos a chance com o terceiro gol, não deu, tá. E daí a gente começa a pensar que pode, mas a intensidade aumenta, mas o adversário é muito inteligente, tem muito boa equipe. Diria para vocês que se eu tivesse que escolher, apostar num para ser campeão, eu aposto no Boca. E a gente começa a diminuir, eles também travam o jogo, param o jogo. É uma equipe altamente experiente. Não vou falar em catimba não, porque não, é altamente experiente, então sabe administrar. A gente perdeu mais pelo jogo de lá nos últimos minutos que por hoje. Fechou?